CBN Campo Grande. Oferecimento Unigran Capital, a única em Campo Grande com nota máxima no MEC. Unimed Campo Grande, cuidar de você. Esse é o plano. Política em Destaque, com Tércio Albuquerque. 10h36. Hoje é segunda-feira, a gente abre a semana aqui com o Tércio Albuquerque falando de política e não faltam pautas, não faltam assuntos, não é mesmo, Tércio? Bom dia. Verdade, bom dia, Otávio, bom dia, ouvintes. Uma semana também como a passada, meia sui generis, feriado de novo essa semana, né, Otávio? Pois é, rapaz. E Brasília pegando fogo. Eu quero saber o seguinte, a gente terminou a semana tendo como pauta crise no governo. A gente começa a semana diferente, Tércio? Continuamos com crise no governo. É uma pena que parece, quando a gente pensa que o governo vai tomar uma linha em prol do desenvolvimento do Brasil, começa tudo desmoronar de novo, viu? Demissão de um dos homens mais respeitados do mercado financeiro, Joaquim Levy. Ele pediu, ele pediu para sair, né? Falou, não vou ficar aqui não. Chega. Algumas coisas a gente entende que o presidente Bolsonaro, ele continua agindo ainda como em campanha e ele não tem limites para as suas expressões. Ele fala o que ele pensa e quem não gostar, não goste. Não é um problema dele, porque ele pretende primeiro agradar os filhos, segundo agradar lá o seu guru, e a partir daí, se o Brasil conseguir sustentar, vai indo. Ele está deixando isso muito claro. E aí nós vimos, você vê, Otávio, o que nós tivemos? Primeiro, foi mandado embora o secretário de governo, general Santos Cruz. A pedido dos filhos de Bolsonaro, porque os filhos não gostavam dele e pediram para o pai mandar embora, o pai mandou. Foi isso que aconteceu, pelo menos o que eles colocaram nas redes sociais, que é o meio de comunicação que eles gostam. Segundo, Joaquim Levy, que é um homem de respeito no mercado internacional, mercado financeiro, foi pressionado por Guedes e por Bolsonaro, que inclusive o Bolsonaro disse que a cabeça do Levy estava a prêmio. Quer dizer, um presidente da República que tem um presidente do BNDES e dá uma notícia dessa, eu acho que ele seria muito mais coerente se ele tivesse demitido Levy e não declarado essa situação para deixar Joaquim Levy numa situação ruim diante da comunidade internacional, inclusive. O cara tem uma história, né? O cara tem uma qualidade, né? Uma qualificação, é respeitado, né? Não deixou rastro que desmerecesse a confiança que ele tem. E o BNDES realmente foi mal utilizado pelo governo do PT, desviou recursos, beneficiou isso ou aquilo, e Bolsonaro exigia da parte de Joaquim Levy que abrisse essa informação logo, e Levy prometeu que esta semana estaria colocando, só que Guedes entendeu que estava demorando muito, e por causa de uma outra nomeação pediu que ele fosse demitido. Então Joaquim Levy pediu demissão antes. O que isso a gente pode analisar? Não está partindo deste governo uma preocupação quanto ao andamento normal do Estado brasileiro. Ele está fatiando as coisas de acordo com a sua conveniência. Por que dá para analisar assim? Porque agora Guedes se insurge contra o relatório de Samuel na Comissão Especial da Reforma da Previdência. Tudo estava alinhado. Agora, de final de semana para cá, Guedes já desalinhou e já diz que não aceita a proposta apresentada pelo relator, que vai descaracterizar a proposta de emenda encaminhada por Bolsonaro. Então já começou uma nova queda de braço com o Congresso Nacional e com isso o Brasil segue perdendo, porque de um lado fala-se que é bom que os governadores se mantenham lá, com as reformas dos estados e municípios, prefeitos com a reforma geral. De repente o relatório começou a tirá-los, agora o Bolsonaro e Guedes querem que eles voltem para a baila da reforma. Então, esse relatório que está previsto de votar essa semana, ele vai ser extremamente complicado para o governo segurar, porque, segundo informações, o governo não tem os votos necessários, a não ser que seja de acordo com o relatório de Samuel. Então, vai ser uma queda de braço agora essa semana. Tem Moro no Senado também? Isso, que teremos a presença de Moro,
voluntariosa para a Comissão de Constituição e Justiça do Senado, que nós temos como presidente a nossa senadora Simone Tebet, né? Isso. Na quarta ele vai lá se explicar e, logicamente, que apesar de Moro gozar de um conceito, uma avaliação positiva da população, ele precisa se preocupar com o que pensa o Senado da República, porque quer queira, quer não, quem vai determinar como o governo vai andar não é só Bolsonaro. O Congresso Nacional precisa se manifestar. Então eu acredito que essa semana Bolsonaro vai ter que começar a pensar um pouco mais em governar o Brasil, dar mais condições para que as coisas se realizem e deixar um pouco essa ideia de ideologia de lado para pensar no Brasil, porque nós vimos aí o desenvolvimento está caindo, não está havendo arrecadação suficiente e ainda assim conseguiu do Congresso aquela aprovação dos créditos suplementares para poder pagar aí os benefícios sociais. Então é uma semana, Otávio, em que pese os feriados, com grandes movimentações políticas, até quarta-feira as coisas podem se redesenhar nesse país mais uma vez, não é? Porque nós já tivemos aí, Gustavo Bibiano foi jogado para as traças, Santos Cruz vai para as traças, Joaquim Levy. Então está muito complicado entender o que é que pensa o nosso presidente. Só para complementar, outros 9 presidentes de entidades, autarquias, superintendências também já foram ladeira abaixo. Sim, a grande volatilidade, vou usar essa expressão, das pessoas que Bolsonaro coloca é muito interessante, porque ele põe por indicação de alguém e porque o outro alguém manda tirar, ele tira também, e ele não tem uma linha de conduta de que, à exceção de Guedes, que eu não sei até quando fica também. Vamos aguardar então para ver quem será a próxima baixa, né? Vamos acompanhar essa semana, ver se o governo toma um rumo que o Brasil precisa urgentemente caminhar, senão nós vamos ter grandes dificuldades aí, logo com essas questões envolvendo principalmente as reformas que não aconteceram, né, Otávio? É isso aí. Obrigado mais uma vez, Tércio. Um grande abraço, boa semana para você. Semana toda. Até mais. CBN Campo Grande. Oferecimento Unigran Capital, a única em Campo Grande com nota máxima no MEC. Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano.